Que louvor abençoado. O pastor Deco está no óleo. Está no óleo. E queria que você abrisse agora a palavra em Jeremias, capítulo 1. Quem me conhece sabe que esse capítulo é muito especial por causa dos versículos justamente que nós vamos ler. Este foi quando Deus falou comigo, quando eu era adolescente. Então, foi a primeira vez que eu consegui ouvir Deus, foi com Jeremias, capítulo 1. E eu vou ler para você no versículo 5. O Senhor diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Aqui ele está falando, primeiro, Jeremias. Jeremias, eu amo Jeremias. É um livro que eu amo. Me identifico com o profeta. Um profeta que ele foi levantado por Deus num tempo difícil, com uma mensagem difícil. Ele não era ouvido, popularidade zero de Jeremias. Mas ele falava. Deus mandava e ele falava. Aí os reis queriam só ouvir coisas boas, mas Deus não tinha. Deus tinha coisas falando, gente, se conserta, ou senão o juízo vem. Era essa a mensagem que Deus tinha através da boca de Jeremias. Está tudo errado, vocês têm que se consertar. E quando Jeremias abria a boca e falava, é claro, os rei não gostava, as autoridades religiosas não gostavam, ninguém gostava. Então Jeremias, ele vivia assim, vivendo no sufoco. Ou ele era colocado na prisão, ou era chicote. Era sempre algo muito duro que ele estava vivendo. Você se identifica com Jeremias? Não. Eu amo a fidelidade de Jeremias. E eu amo a palavra, a mensagem profética que Deus estava dando através dele. Aliás, foi a palavra de Jeremias que sustentou Daniel lá no exílio. Ele lembrou, puxa, Jeremias, eles eram conterrâneos. E aí ele, puxa, eu lembro de uma palavra que Jeremias, porque Jeremias tinha um escrivão que escrevia todas as profecias que Deus dava. Eu lembro que tem uma profecia que falava que nosso exílio não ia ser para sempre, ia durar 70 anos. Sabe a mensagem que eu tenho para te dizer? A mesma coisa que Jeremias. O que você está vivendo não é para sempre. Tem um limite. Tem um limite. Para aquela nação, era 70 anos. Agora, o que você está vivendo, Deus sabe, Deus conhece a tua história, Ele conhece o teu limite, mas eu tenho uma certeza, que Deus tem um tempo para colocar o ponto final naquilo que você está vivendo. Então, tem um limite. Você tem que ter a força de Daniel. Não, eu acredito na palavra que foi liberada, e eu vou viver essa palavra liberada. E ele começou a orar em cima disso. Não, nós temos uma promessa, tem um fim o que a gente está vivendo. Mas o nome Jeremias é Deus estabelece. Deus estabeleceu Jeremias. Deus escolheu Jeremias. Deus chamou Jeremias. Deus ungiu Jeremias. E o mesmo Ele fez com você. Não tem uma pessoa aqui dentro que Deus não conhecesse antes mesmo de você nascer. Você estava primeiro na mente de Deus. Antes de estar na barriga da sua mãe, você estava na mente de Deus. Mais do que na mente, você estava no coração de Deus. E Deus determinou o local, o tempo, o ano que você nasceu. Deus determinou. Eu tinha a minha irmã mais velha, que já faleceu, ela tinha problema com a idade. E ela não aceitava a idade. Ela era a mais velha de 5, eu a mais nova. Ela diminuía tanto a idade dela, sempre que perguntavam, que o meu irmão do meio falava, Naira, daqui a pouco você não existe. De tanto que a deusa diminui a idade. Então, mas tem gente que tem problema com a idade, né? Mas o que eu quero te dizer é que Deus estipulou o ano que ela nasceria. Deus estipulou o ano que você nasceria, o local, a família. E Ele tem algo para você. Ele te ungiu para estar neste momento, vivendo nos dias em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias decisivos. Vocês conhecem a gente e sabem que não falamos
de política aqui. E eu não vou falar de política, eu vou falar de nação. Nós estamos vivendo dias decisivos para a nossa nação. Você está orando pelo Brasil? Você está orando pelo que vai acontecer no Brasil? Nós somos voz profética. Então, se você não está fazendo, levanta a tua mão agora. Porque nós estamos a poucos dias de algo decisivo para a nossa nação. Senhor, nós declaramos que o Brasil pertence a Ti. Senhor, as trevas não vão avançar. As trevas não vão prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós te entronizamos sobre a nossa nação. Verdade e justiça, Senhor, prevalecerão sobre o nosso país. Eu quero orar, Senhor, por nossas autoridades, que o Senhor estabeleceu para este tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Mas Jeremias, ele tem a tua história. Você é um profeta. Basta você levantar. Quando você ora, você está declarando a palavra de Deus. Quando você ora a palavra de Deus, quando você ora por sua família, Senhor, o Senhor declarou que se eu cresce, eu e a minha família, toda a minha família seria guardada, protegida e salva. E está escrito na tua palavra. Então você está sendo um profeta sobre a sua casa. Quando você ora, como você acabou de orar pela nação, você está sendo um profeta sobre a nação. Não é só você ter um título de profeta, você tem que ter uma voz profética. E essa voz profética de Jeremias incomodava, até hoje incomoda. E sempre a voz profética, há uma tentativa das trevas de fazer calar. Jezabel quis calar. A voz profética não era só de Elias, de mais de 100 profetas. Mas aqui Jeremias, ele tinha uma certeza, porque Deus disse, olha, enfrente o que você enfrentar, tenha uma certeza, eu estou contigo. E eu quero que você leia o que ele diz no versículo 10 para Jeremias. Olha, eu te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e para plantar. No versículo 19, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Por quê? Lê bem alto comigo. Vamos ler todo mundo junto o versículo 19. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Por quê? Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Você precisa de livramento? Deus é contigo para te livrar. As trevas podem pelejar contra você e contra a tua casa, mas o Senhor é contigo. Homens podem pelejar contra você, mas o Senhor é contigo para te livrar. E ele falou, Jeremias, você vai fazer algo muito importante, você vai arrancar, você vai derrubar, você vai arrancar e o quê? Você vai arrancar as edificações das trevas, você vai derrubar tudo aquilo que vai arrancar, tudo aquilo que eles plantaram, vai derrubar edificações das trevas, mas eu sou contigo, não temas. E Jeremias não temeu, mas ele viveu um mau bocado. E quando ele viveu esse mau bocado, eu quero que você abra comigo em Jeremias, capítulo 38. Enquanto você está lendo, Jeremias capítulo 38. Você cantou, então eu quero que você ouça, antes de você ler comigo o que eu quero que você leia em Jeremias 38. 2 Coríntios 4, enquanto nós cantávamos, ouve bem o que eu vou falar para você. 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Profetiza sobre o teu irmão, diz, você não vai ser destruído. Você pode estar desanimadinho, mas você não vai ser destruído. Você pode estar perplexo, mas você não vai ficar desesperado em nome de Jesus. Você pode estar pressionado, mas o Senhor é contigo. Jeremias ia ter que pensar dessa forma. Ele não podia lembrar, porque isso foi escrito no Novo Testamento. Ele ia ter que pensar na situação em que ele estava. Ele ia ter que pensar dessa forma para ele ficar firme. Deus o estabeleceu, mas Deus nos estabelece, mas cabe a nós ficarmos firmes. E como é que a gente fica firme? Quando a gente anda pela fé. Quando é que a gente fica firme? Quando o Deco contou a situação aqui, testemunhos lindos e maravilhosos, veio um flashback e eu lembrei de uma situação. Eu lembrei quando eu pastoreava, e a Beth, minha cunhada, se lembra dessa época, eu pastoreava em Maceió. Eu era pastora auxiliar.
E eu recebi um desafio do meu líder, abrir uma reunião para que se transformasse depois em igreja, quem conhece Maceió, em Ponta Verde. E ali eu abri uma reunião no Hotel San Marino, lembra? E eu abri ali uma reunião no Hotel San Marino. Foi algo assim muito desbravador, não tinha nada em Ponta Verde, não tinha igreja nenhuma. E aquela reunião num hotel tinha tudo para não dar certo. E aí, quando eu vi o tamanho do salão do San Marino, eu falei assim, eu não vou começar uma reunião num salão grande desse, não. Eu falei, vamos colocar uma divisória aqui? Aí eu vou me sentir mais confortável, né? Porque vai ter gatos pingados. E porque nós estamos numa campanha também, isso eu me recordei. E ali eu comecei uma campanha de avivamento. E assim, depois de um mês, nós tivemos que tirar a divisória. Estava lotado. Aí lotou o outro lado. E o diabo, é isso que Jeremias viveu. Você acha que estava feliz com aquilo? Claro que não. E aconteceu um problema do tamanho do mundo na minha vida. E sabe aqueles problemas que te massacram, te dilaceram? E era dia de reunião, era dia de culto. E eu fiz igual a Luciene. Eu saí de casa, eu fui para a reunião. Eu não sou de chorar, mas nesse dia eu estava com o rosto inchado de chorar. E eu falei, eu vou. E eu falava comigo, você é doida, você vai pregar no estado que você está. E eu falava para mim mesmo, eu vou, porque Deus está comigo, eu vou, porque não sou eu, é Ele. A reunião é dele, as vidas são dele, é Ele que vai fazer. E eu fui. Na hora em que o pastor líder me viu, ele falou assim, Naira, você está em condições de pregar? Eu falei, me dá 5 minutos. Eu entrei no banheiro, eu lavei o meu rosto, mas eu não tinha força ainda. Aí eu fui, me tranquei dentro do banheiro, eu falei, eu fiz uma besteira. Eu falei para ele que eu ia pregar. Senhor, eu não vou aguentar. Senhor, o Senhor... E eu lembrei de Jeremias, eu disse, eu e Jeremias, a gente está ali, ó. E aí eu falei, Senhor, o Senhor estabeleceu Jeremias. O Senhor disse para Jeremias que o Senhor estava com ele para o livrar. O Senhor é comigo. Agora eu falei, eu estou igual Esdras. Esdras falou assim, o Senhor, quando ele saiu de volta para Jerusalém, ele falou para o rei, não precisamos de escolta. O rei falou assim, você quer escolta? Não precisamos de escolta, porque Deus guarda a gente. Aí Esdras chega no meio do caminho e fala, gente, nós estamos numa situação aqui de sufoco, tem muito ladrão, tem muita gente, mas eu falei que Deus cuida da gente, vamos orar e vamos jejuar. Oraram e jejuaram 3 dias, e aí eles prosseguiram viagem sem escolta, com a escolta de Deus, sem escolta. E eu estava igual, eu dei minha palavra, eu falei, pastor, tranquilo, me dá 5 minutos. Eu falei, Senhor, eu tenho 5 minutos para melhorar, me ajuda. Eu nunca vou esquecer esse dia. Eu sentia... O meu corpo começou a ficar fortalecido. De repente, o meu ânimo voltou. De repente, eu consegui me enxergar falando a palavra de Deus. Eu saí daquele banheiro como se nada tivesse acontecido. Isso é mentira. Claro que eu sabia que tudo tinha acontecido. Eu saí daquele banheiro na força do Senhor. Quando o rapaz, eu esqueci, Joel. Quando o Joel me olhou, ele falou, você vai pregar? Assim, ninguém estava acostumado com uma Naira de olho inchado de chorar. Aí ele falou assim, você vai pregar? Eu falei, vou, e você vai fazer. Ele estava na unção aqui que está o Deco. E você vai fluir em nome de Jesus, você vai fluir na unção. Quando aquele rapaz começou a adorar, o céu desceu, o céu desceu. Você sabe o que Deus fez por mim? Eu não precisei pregar. Quando eu abri a boca, gente, foi algo que ficou marcado em Maceió. Quando eu abri a boca, brum, caía gente sozinho ali pelo meio do... Era Deus, Deus começou a agir, Deus começou a curar, Deus começou a batizar. Eu só comecei a falar, abre a Bíblia. Quando eu falei, abre a Bíblia, eu não preguei naquele dia. E ali foi Deus. Eu quero te dizer que quando você entende que é Deus que te estabelece, você vai entender que o diabo não tem força para te derrubar. A única pessoa que se derruba somos nós mesmos.
Porque você pode estar até desanimado, chorando, meio fraco, mas você fala, Deus me estabeleceu, Deus é comigo, eu não estou sozinho e Ele é poderoso para me salvar. Pega esse versículo que Ele deu aqui, essa palavra que Ele deu para Jeremias, põe na tua geladeira, já acorda olhando, Deus me estabeleceu, Deus me fortalece, Ele é comigo e Ele é poderoso para me salvar. Você pode falar que Deus é poderoso para te salvar? Fala, Deus é poderoso para me salvar. Ele é poderoso para te salvar. Mas só que Jeremias viveu uma situação acima das forças dele. Em Jeremias, que eu pedi para você, capítulo 38, aconteceu o inesperado. Eu quero te dizer que coisas ruins também acontecem para pessoas boas. As pessoas sempre me perguntam isso. E quando eu não te preparo para isso, você corre o risco de perder a fé quando algo não dá certo na tua vida. Eu digo para você que coisas ruins também acontecem a pessoas boas. Jeremias estava fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus, e de repente ele é colocado numa cisterna, e não é qualquer tipo de cisterna não, eu quero que você leia comigo, Jeremias 38, versículo 6, tomaram então a Jeremias, e o lançaram, 38, versículo 6, tomaram então a Jeremias. Por que fizeram isso? Porque ele falou a palavra de Deus. E quando ele falou a palavra de Deus, tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama. E Jeremias se atolou na lama. E ali Jeremias ficou. Jeremias merecia? Não. Isso é uma situação de injustiça. Mas você tenha certeza, toda situação de injustiça, você tem um justo juiz lutando por você. Nós temos um tribunal celestial. Nós temos um advogado que é Jesus. Nós temos um justo juiz que é Deus Pai. Você tem um acusador. O acusador aí na história é o menor. Porque você tem um justo juiz e o martelo está na mão dele. E o martelo é ele que desce para toda causa que nós colocamos diante dele. Agora não adianta só chorar. Você tem que colocar a causa. E colocar a causa é a tua vida de oração. Sem oração você não vai para lugar nenhum. A vida de oração é tão importante quanto o ar que você respira, a comida que você come. E quando Jeremias ele foi colocado, era uma cisterna tão funda que ele precisou de corda. Não foi igual a cisterna de José. José não foi colocado, ele foi colocado numa cisterna, mas não foi uma cisterna tão funda a ponto dele precisar de corda. Ele foi colocado numa cisterna e que precisou corda. Jeremias perderam de vista Jeremias lá no fundo. E Jeremias ficou atolado. Sabe, tem situações que não é você que se coloca. Tem situações que é você que se coloca. Mas tem situações que não é você que se coloca. E essa era a situação de Jeremias. Jeremias, qual você acha que era o sentimento de Jeremias? Bom, qual era a companhia de Jeremias? Nenhuma, solidão. Estou falando de pessoas, né? Tinha alguém falando, Jeremias, estou contigo, Jeremias. Jeremias, eu estou jogando pão para você. Olha, você é um profeta de Deus. Eu tenho gratidão no meu coração por você, Jeremias. Estou jogando pão agora aí para você. Não, ninguém lançou pão para ele. Ninguém desceu um cântaro com água para aquele homem. Ele podia ficar alimentando na mente dele. Puxa, eu lutei tanto, um bando de ingratos. Olha o que eu estou vivendo. E Deus me estabeleceu como profeta para quê? Para quê? Para eu viver isso? Para eu viver isso, então eu viveria no mundão? Não. Para que eu estou servindo Deus? A nossa mente é desse jeito. Você pode pensar numa situação de sufoco e de aperto, a tua mente pode te derrotar. Não é nem as trevas. Você pode desistir de louvar, de adorar, desistir de orar, desistir de ter esperança. Aqui, por incrível que pareça, nessa situação, não está escrito o que Jeremias fez. Não está escrito que Jeremias orou. Não está escrito que Jeremias creu. Não está escrito que Jeremias não perdeu a esperança. Mas eu tenho certeza que ele fez tudo isso. Eu tenho certeza que Jeremias orou. Por quê? Pelo que aconteceu. Jeremias não estava vendo o que estava acontecendo lá fora.
fora. Eu sei que você agora está aqui na igreja, você não está vendo o que Deus está fazendo para você já, enquanto você está crendo. Você crê no poder de Deus? Então, enquanto você está crendo, seus olhos físicos não estão vendo. A tua segunda-feira não chegou, mas para Deus Ele já está agindo na tua segunda-feira. Você não está lá na tua casa, mas Ele já está agindo na sua casa. Jeremias estava preso, era uma situação de impotência, era escuridão. Ele estava, não bastava só estar na cisterna, ele estava atolado. Tem momentos que a gente está atolado na tristeza, atolado na preocupação, atolado nos problemas, atolado em dívidas, mas Deus está falando, do mesmo jeito que eu desatolei Jeremias, nem existe, né? Mas do mesmo jeito que eu desatolei Jeremias, eu vou tirar você dessa situação. Você não vai ficar atolado, amém? Você crê nisso? Então, se você crê, vamos orar agora. Fala, Senhor, eu creio que eu não vou ficar atolado. Agora você vai falar, dar o nome aonde você está atolado. Tem pessoas que estão atoladas na ansiedade, outros estão atolados na tristeza, outro na preocupação, outro em dívida, outro na doença. Eu só sei que você não vai ficar atolado, porque Deus é poderoso para agir e para te salvar. Foi para esse Jeremias, talvez Jeremias, agora eu vou imaginar. Foi para este Jeremias que Deus deu uma imagem de amendoeira. Eu tenho uma amendoeira bem assim na lateral da nossa casa. Nós temos, não é que nós temos, na rua tem uma amendoeira. A amendoeira, ela faz uma sujeira incrível, incrível. Mas ela, ao mesmo tempo que ela faz aquela sujeira incrível, ela é a primeira ali a despertar, é a primeira a florescer, a ficar tudo verde, ela é a primeira. E Deus deu essa palavra para Jeremias, lá em Jeremias capítulo 1. Jeremias, olha a amendoeira, olha, está vendo a amendoeira? A amendoeira, ela é rápida, ela é a primeira da primavera a florescer, a frutificar. Ela é rápida para mudar de estação. E eu velo pela minha palavra, porque eu também sou rápido para agir na tua vida e tirar você da estação que você está vivendo. Se você está vivendo o inverno, creia que Deus é poderoso para te colocar numa nova estação. Uma estação de repouso, de refrigério. Sabe, se você está no teu limite, é porque o dia da salvação chegou. Chegou o tempo do refrigério. Sabe, quando nós estamos aqui na casa de Deus, há momentos que Deus quer, sabe, te dar uma palavra para você acordar, despertar. Mas hoje Deus disse, eu quero uma palavra para o meu povo receber alento no coração, esperança e força para enfrentar uma semana de milagres. Não uma semana de problemas, mas uma semana de milagres. Isso não é uma promessa, isso é promessa, não é promessa da Naira, é promessa de Deus. Eu sou poderoso para te salvar. Não duvide de Deus, você pode duvidar de mim, mas dele não. Eu sou poderoso para te salvar. Diz de novo, Deus é poderoso para me salvar. Ele é poderoso, ele é poderoso. Agora, enquanto Jeremias, deixa Jeremias atolado. Eu quero que, mas você vai voltar aqui em Jeremias atolado. Então, eu estou marcando aqui, Jeremias 38. Abre comigo no Salmo 103. O Salmo 103, eu gosto porque era uma das únicas músicas que eu sabia quando eu me converti. Então, a gente cantava o Salmo 103. A gente cantava, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Quem conhece essa música? Eu tenho vergonha de cantar, mas tem, olha, tem já, tá vendo? Tem gente da minha época, levanta a mão alta. Aí vocês me conformam, tá vendo? E eu gostava dessa música, já entrava, porque quanto tempo atrás, gente? 40 anos atrás, a gente era do tempo em que, e ninguém reclamava, viu, Deco? Era sempre os mesmos louvores, e a gente já sabia até a ordem, né? Então, a gente já sabia a ordem dos corinhos e a gente sempre cantava a mesma música, mas a gente cantava... Eu sou da geração do avivamento, da geração de 75, e eu quero dizer que eu vou viver de novo esse avivamento. Olha, naquela geração não tinha reclamação. Eu pegava 2 ônibus, e vocês estão cansados de ouvir isso, eu pegava 2 ônibus e andava um pedação a pé, e com sorriso de orelha a orelha. A gente cantava sempre a mesma música com sorriso de orelha a orelha. A pregação do meu pastor, ele era evangelista. Ele não tinha uma pregação profunda, uma pregação de ensino, mas a gente ouvia
vivia encantado e apaixonado de orelha a orelha. Ele falava, Jesus salva, e todo mundo ia para frente e se convertia. As pessoas passavam na rua com o som da música, que nem era aquelas grandes coisas, com o som da música, entravam e se convertiam. Eu vou viver este grande avivamento. E ele está às portas. Eu digo que eu cheiro o cheiro de avivamento. Eu ouço o som do avivamento. Não fique de fora, porque ele está a poucos minutos. Teve hoje um seguidor que me perguntou assim, a guerra de Ezequiel 38, você acha que é antes ou depois do grande avivamento? E aí o meu coração começou a acelerar quando falou o grande avivamento. Eu falei, o grande avivamento vem antes. O grande avivamento vai varrer a terra, vai varrer a Europa, vai varrer a África, vai varrer o Brasil. E eu ouso dizer que ele começa por aqui, pelo Brasil. Não estou falando aqui, eu estou falando, o Brasil é o celeiro do avivamento. Quem quer ser um canal de avivamento aqui? Eu quero. Lembra que eu sempre disse? Deus me fez essa promessa, que eu estaria viva para ver o grande avivamento. Então, eu vou ver, meus olhos vão ver, eu vou fazer que nem Ana, nem que seja nos últimos segundos da minha vida. Ana falou, Deus prometeu que eu ia segurar o Salvador, e ela segurou, ela e Simeão seguraram o Salvador, eles bem velhinhos, mas eu creio que eu vou ainda dar grandes pulos no avivamento, e eu vou estar viva e cheia de força para viver a plenitude do grande avivamento. Mas o Salmo 103, como eu disse, eu amo o Salmo 103, e como ele diz no versículo, eu vou começar no versículo 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Se há enfermos, recebe essa palavra, Deus cura todas as enfermidades. Agora, olha o versículo 4. Quem da cova redime a vida, e de coroa e de graça e misericórdia, e quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça, julga todos os oprimidos. O que está escrito no versículo 4? O Senhor redime da cova. Sabe o que é redimir? É retirar, arrancar você da situação de cova que você está. Só Jeremias que viveu cova? Não, eu já falei, José viveu a cova, Jesus viveu a cova. Aonde que eu não vi? O túmulo dele foi cavado na rocha, não deixa de ser uma cova. O diabo disse, matei o herdeiro de Deus, mas ele nem sabia que uma explosão de poder viria, que é impossível matar o herdeiro de Deus, e hoje ele está vivo aqui, porque o Senhor redime da cova. Jesus, Deus Pai o redimiu da cova, ele redimiu Daniel da cova dos leões, redimiu José da cova da injustiça dos irmãos, e vai redimir Jeremias. Você acha que ele não vai redimir você da cova? Eu não sei qual é a situação de aperto, sufoco e atolado do jeito que você está, mas eu sei que do mesmo jeito que ele fez com José, com Daniel, com Jesus, ele faz com você hoje. Você não é diferente. E eu queria que você alimentasse essa fé no teu coração. Deus redime da cova. Fala comigo, Deus redime da cova. Você vai sair dessa cova, amém? Então, voltando lá para Jeremias 38. Jeremias 38. Nós deixamos Jeremias na cova. E ele estava ali. Quando você está na cova, você você está sozinho, ninguém está falando com você, e é aquele risco que eu falei para você, você falar com você mesmo, esse é o pior risco. Mas o que eu creio que Jeremias pensava? Eu creio que Jeremias falava, bom, quando eu tive um encontro com Deus, ele disse, eu sou poderoso para te salvar. Eu sei que Deus vai me salvar. Como ele vai me salvar? Não tenho noção, mas eu sei que Deus vai me salvar. Duas coisas eu tenho certeza. Primeira,
que Jeremias não perdeu a esperança. Segunda, que Jeremias não parou de orar. Então são 2 passos essenciais para você sair da cova. Não perder a esperança. Você, sabe o bem mais precioso que você tem? É o Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, é o Espírito Santo de Deus. Por isso que Davi disse, não retira de mim o teu Santo Espírito. Mas o segundo bem que você tem é a esperança. Porque nós fomos criados por Deus de uma forma tão especial. Animal tem instinto, você tem esperança. A esperança te motiva, a esperança te dá força. A esperança, por exemplo, se você é náufrago e você está cansado, está com cãibra e está cansado, mas você vê a terra, de repente você vê a terra, te dá esperança, e a esperança te dá força, e você encontra força para dar mais algumas braçadas. É isso, essa é a força que a esperança nos dá. Mas se você tirar a esperança, se o náufrago olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás, não vê terra, a cãibra, a canseira, ele vai perder a esperança. Mas eu digo para vocês, quantos filmes de náufrago que você já viu, mas aqueles que não perderam a esperança, eles foram resgatados. Mas eu digo para você, não perde a esperança. Põe a mão no teu coração, fala, Senhor, restaura a esperança no meu coração. A esperança que foi roubada. Você tem um inimigo que é ladrão. Ele rouba, ele mata, ele destrói. Ele rouba o quê? Ele rouba fé, ele rouba unção, ele rouba esperança. Mas você, se você lutar para essa esperança não ser roubada, ela não vai ser. E se ela foi roubada, ela pode ser restituída, porque você tem um Deus de restituição. Então, coloca a esperança de volta no teu coração. Fala, Deus, eu não sou diferente. Eu não sou diferente de José, não sou diferente de Daniel, não sou diferente de Jeremias, mas Jeremias ainda está atolado. Então pode ser que você não queira se comparar com Jeremias. Então 2 coisas que eu tenho certeza que Jeremias não perdeu. Ele não perdeu esperança e não perdeu a vida de oração. E de repente, coisas começaram a acontecer fora da cova. Deus usa improváveis, Deus usa situações absurdas. E eu digo para você, quem é mais importante? Jeremias, que era o profeta, ou a pessoa que foi usada para resgatar o profeta? Eu digo que os 2 eram importantes. Mas eu quero te apresentar uma pessoa que eu quero que muitos se levantem aqui nessa noite para serem como ele. E eu quero te apresentar um homem, um africano, um etíope, no versículo 7. Ouviu Ebed-Meleque, e sabe o que significa Ebed-Meleque? Servo do Senhor. Então, servo do rei. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope eunuco, que estava na casa do rei, que tinham metido Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou, ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna, no lugar onde ele se acha, morrerá de fome, pois não há pão na cidade. Esse homem, ele já tinha os seus próprios problemas. Este africano, ele não estava, se você repara, ele não está na África. Então, primeira coisa, ele é servo. Ele recebeu o nome de servo do rei, porque ele era escravo. Ele estava ali em Israel porque ele era escravo. Não bastava ser escravo. Os sonhos dele de ter família foram mortos. Ele era um eunuco. Ele não podia, agora ele era estéril, não podia mais ter filho. Então, ele podia estar mergulhado. Tá bom, Jeremias está vivendo o problema dele, mas eu estou vivendo o meu. Eu não vejo mais a minha família. E se um dia eu conseguir voltar para a minha terra, eu não vou poder constituir família. Que mulher que vai querer casar comigo? Eu não vou poder ter filho. Ele podia ficar com a mente dele pensando isso o tempo todo. Mas sabe quem era Ebed-Meleque? Ebed-Meleque, talvez na terra, se as pessoas olhassem lá em Israel, esse é um escravo a mais. Mas para Deus olhava para aquele homem e falava, este é o homem que eu escolhi, vou fazer grandes coisas através dele. Amor e esperança não saíram do coração deste homem. Coragem não saiu do coração deste homem. Este homem tinha ousadia, este homem tinha empatia, este homem tinha fé de que o
rei não ia matá-lo. Ah, é? Você está pedindo pelo profeta? Agora, quem é você? Você é um escravo. Vou te jogar lá, você vai ficar agora, você e Jeremias lá na cova. Esse homem arriscou o pescoço dele. E sabe o que Deus está buscando agora, nos dias em que nós estamos vivendo? Pessoas que têm o amor um pelo outro, a ponto de dizer, meu querido, eu estou vendo a destruição que está na tua vida, mas você não tem força, mas essa semana eu vou orar por você, eu vou jejuar por você, eu te amo, eu vou fazer. E sabe o que Deus vai fazer? Quando você agir dessa forma, o que você precisa, Deus vai fazer. Quando nós fazemos por outros, Deus age em nosso favor. Quando nós temos esse coração, Deus está buscando profetas como Jeremias, mas Deus está buscando também homens como este eunuco, homens como este etíope, homens que se levantam, homens e mulheres que se levantam para ser instrumento de livramento na vida de muitos. Pessoas que entram ali debaixo daquela tenda para orar não só por você. Você pega esse cesto e fala, Senhor, eu não conheço ninguém, mas eu vou levantar um clamor por todos aqueles que choram, por todos. Eu declaro que esta igreja, como o Deco falou, é um lugar de milagres. As pessoas virão e testemunharão. Eu quero orar milagre em cada família. E você sabe o que Deus vai fazer? Quando Ele olhar para você, Ele vai abrir um sorriso de orelha a orelha, e Ele vai falar, fala mais, meu querido, agora eu quero abençoar você. Você está orando pelo teu irmão, e eu vou te abençoar, eu vou te livrar, eu vou quebrar cadeias na tua vida, porque Deus é um Deus galardoador, Ele é presenteador, e Ele dá aquilo que a gente não espera. Olha o que Ele fez. Olha quando nós vemos na Bíblia Jó. Quando Jó orou pelos seus amigos, o que aconteceu? A vida dele, deu uma guinada. Ele foi curado, foi restituído financeiramente, foi restituída a família dele. Deus está procurando mais homens e mulheres que orem uns pelos outros. Vamos ter empatia, em nome de Jesus. Agora exercita, estende a tua mão e ora pelo teu irmão do teu lado, ou à direita ou à esquerda, não importa qual é o problema. Fala, Senhor, você não precisa saber qual é o problema que ele está vivendo. Fala agora, eu profetizo sobre a tua vida. Você não vai sair daqui, você pode ter entrado atolado, mas você vai sair daqui com livramento para a tua família, para a tua saúde, para as tuas emoções, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar esta noite. É noite de milagres, noite de sinais, prodígios e maravilhas. O Senhor é o Deus que redime da cova, o Senhor é o Deus que vem, Senhor, e manifesta o teu poder. Manifesta nesta noite o teu poder, é o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém? Esse é o Deus poderoso. E Ebed-Meleque foi lá, falou para o rei: rei, tem um profeta ali que está morrendo. Rei, ele vai morrer, não tem pão. De repente, olha como Deus é maravilhoso. A mesma corda que desceu foi a corda que subiu? Não. Ele desceu por uma corda. Aquela corda que desceram Jeremias foi cruel. Foi uma corda sem proteção nenhuma. Jeremias chegou lá embaixo todo ferido. O mesmo rei que falou, façam o que vocês quiserem, ouviu um escravo. Quando Deus quer fazer um milagre, não tem lógica. Como é que o mesmo rei que deu o decreto para Jeremias descer até a cova, até a cisterna, é o mesmo rei que ouviu um escravo? Não tem lógica. O rei ouviu um escravo. Ah, é? Jeremias vai morrer como que se ele não soubesse. Sério, de repente, amor no coração do rei, misericórdia no coração do rei. De repente, aquele rei falou, pode ir lá, pode resgatar o profeta. Eu imagino a cara do escravo. É sério? E pega 30 homens, estou liberando 30 homens para te ajudar. Sério? Você sozinho não vai dar conta do recado. Olha, quando Deus libera a unção, você não entende. Você não entende. Você quer saber como você vai sair desse problema? Não pergunta como. Como a gente não... Milagre a gente não pergunta como. Como? É como que Marta e Maria falassem para Jesus, tá bom, o Senhor está falando que o meu irmão vai ressuscitar. O Senhor é a vida e a ressurreição. Mas como? Faz 4 dias ele já está cheirando mal. Elas até ousaram, falaram, chegaram, esboçaram essa dúvida. Mas depois resolveram calar. Tá bom, nós cremos. E ele disse, tá bom,
Se você crer, você vai ver o quê? A glória de Deus. Você só precisa crer. Você só precisa crer. Sabe, quando esse escravo foi falar até o rei, Deus falou no coração dele: vai até o rei que eu sou contigo. Vai que ele vai responder. Ele chegou nessa fé. Olha, rei, o profeta está morrendo. E para surpresa dele, o rei libera tudo. Libera não só o profeta para ser retirado, mas 30 homens para ajudar. Aí o etíope falou: agora eu vou fazer completa coisa. Pegou do palácio, pegou pano, lençol do palácio, do próprio palácio de onde veio a sentença de morte para Jeremias. Ele pegou um monte de lençol, fez uma corda de lençol e falou para Jeremias: Jeremias, agora põe embaixo aqui do teu braço, porque nós vamos te puxar, 30 homens vão te puxar e você não vai ser machucado com esse lençol. Jeremias olhou, chegou o livramento. Senhor, chegou o dia, chegou a hora. O Senhor não mandou do jeito que eu pedi. Eu pedi para o Senhor me livrar. Talvez Jeremias estivesse esperando anjos. Talvez Jeremias estivesse esperando o Senhor em pessoa. Não programe como é que o milagre vai chegar. O milagre pode chegar sendo uma pessoa te abençoando. O milagre pode chegar, talvez uma pessoa orando e você recebendo a cura. Ou você sozinho em casa e você recebendo a cura. Ou você recebendo o livramento. Talvez algum telefonema dizendo que tem algo na tua conta que você não esperava. Será que isso acontece? Não duvide do teu Deus. O mesmo Deus que fez com que o rei ouvisse um escravo é o Deus que faz milagre na tua vida. Só não pergunta como. Diga: Senhor, assim como Jeremias, eu não perco a esperança de sair. Eu acho que a tranquilidade de Jeremias, porque ele não entrou em desespero, é porque Deus, o Senhor disse que eu vou falar muito ainda. Então eu creio. É como uma vez que eu fui para o Japão. Eu não sou de me assustar com turbulência no avião, mas dessa vez eu falei: vou morrer. Eu estava sozinha. Dessa vez essa turbulência está esquisita. Eu senti medo. E eu não tenho. E meu coração acelerava. E eu só tinha uma certeza. Eu lembrei do pastor Fernando, saudoso pastor Fernando, que já morreu. Quem lembra do pastor Fernando? É bem lá do início da igreja, ele já morreu. E aí ele falava assim: olha, quando eu entro... Ele morria de medo de avião. Então ele falava assim: quando eu entro no avião, eu vejo. E ele falava para a esposa dele, para Marisa, e ele dizia esqueci o nome dela. Aí ele falava assim: tem anjo segurando na asa direita, tem anjo segurando na asa esquerda. Eu só ouvia o pastor Fernando falando. Eu falei: Deus, tem anjo segurando na direita, tem anjo segurando na esquerda, porque eu tenho que chegar lá. O Senhor disse que eu chegaria lá para falar. Então eu quero te dizer que não importa a turbulência que você está vivendo, tem anjo segurando na tua mão à direita, tem anjo segurando na tua mão esquerda. Você não vai despencar. Você vai se levantar nessa noite como profeta de Deus. Você não vai ficar esquecido e atolado. Deus olhou para você. Deus, Ele lembra de nós todos os dias. Ele nunca esquece, por isso que Ele lembra. Você sabia que você é tão importante para Deus que Ele tem o seu nome escrito na palma da mão dele? Não sou eu que estou falando da minha cabeça. Está escrito em Isaías 49: o teu nome está escrito na palma da mão dele. Todos os dias Ele olha e Ele vê escrito Naira, José, Ele vê Pedro, Ele vê Paulo, Ele vê Maria. Ele vê o teu nome, e o teu nome está escrito na palma de Deus. Se você quer sair da situação que você está vivendo, levanta agora com fé. Eu creio que Jeremias, ele não falou: não vai dar certo não. Ele não falou para o etíope: você não está vendo? Eu estou atolado, não dá certo. E o etíope: eu não cheguei sozinho, eu cheguei com 30, Jeremias. Eu cheguei com um reforço, Jeremias. E eu lembro uma vez que eu preguei essa passagem. E Deus me mostrava, no momento que eu estava orando, Deus me mostrava na minha mente o que estava acontecendo. Ele mandando cordas de salvação, cordas celestiais. E Ele só pedindo para as pessoas amarrarem ao redor delas. E eu via anjos retirando cada um da sua própria cova. E eu sei que Deus está aqui para fazer isso de novo.
E eu quero que, se você tem fé, agora, porque Jeremias precisou ter fé, ele amarrou ao redor dele e falou: vai, gente, me puxa que eu não posso fazer nada. Essa situação eu estou impotente. Se você se sente impotente, levanta suas duas mãos, coloca agora a corda que Deus está jogando do céu, coloca ao redor do teu coração. Essa corda você coloca ao redor do teu coração. Antes de estar com as mãos levantadas, põe a mão no coração e fala: Senhor, eu agora amarro essas cordas celestiais no meu coração. O meu coração não vai ficar atolado na tristeza. O meu coração não vai ficar atolado na preocupação, na ansiedade, na depressão. O meu coração não vai ficar atolado, Senhor, no desespero, na angústia. O meu coração não vai ficar atolado na perplexidade. Eu amarro agora, Senhor, o meu coração nas cordas celestiais. Eu e tudo que eu tenho, nós vamos ser retirados agora. Senhor, eu creio que para cada um, o Senhor está enviando, Senhor, não só anjos para ajudar, mas a tua própria mão está retirando, porque o Senhor é o Deus que redime da cova. O Senhor é o Deus que redime da cova. Redime agora da cova da dívida, redime agora da cova da enfermidade, redime agora da corda, Senhor, redime agora da cova do desespero, em nome de Jesus. Redime agora famílias inteiras, Senhor, dessa destruição. O diabo está vindo para destruir famílias, Senhor. Eu coloco agora cordas celestiais ao redor das famílias, e eu digo: nenhuma família ficará na cova. Nós não seremos destruídos. Somos profetas nesta geração. A nossa voz não será calada. Eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor está agindo com grande poder. O Senhor disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso para salvar. Foi esta palavra que o Senhor disse para Jeremias: eu sou contigo para te salvar. Eu sou contigo para te salvar. O Senhor é conosco para nos salvar. Te louvamos, Senhor, porque estamos sendo retirados da cova, em nome de Jesus.